Estamos mais um dia, né? A China está falida. Mais um caso de falência da China, mais um dos vídeos proféticos de falência da China. Então, vamos começar aqui, vamos lá. Tem uma aqui, pro professor, aqui, ó. Mundo Infinito é o arroba. Acha que a reunião de amanhã, feita pelo lado ocidental, NATO-OTAN, que é 26 do 11, Tem a uma reunião pedido amanhã? da Ucrânia, teremos escalada na guerra, professor? O que é essa reunião que vai rolar amanhã? Atualmente, né, a gente tinha até cerca de 2 meses atrás, o Stoltenberg era o líder da OTAN, e ele já tinha uma política pró-Ucrânia. Quem entrou, não sei, uns 2, 3 meses, é o Mark Rutte. Ele é muito mais favorável à Ucrânia do que era o antigo líder da OTAN. Então ele vê com extrema preocupação a possibilidade da eleição do Trump e a possibilidade da Europa ficar sozinha em ajuda à Ucrânia. Tanto que ele se reuniu com o Trump no final de semana, ele falou que Engraçado que o Trump falou assim, ele não vai fazer isso, né? Mas o Trump falou assim que quer tirar os Estados Unidos da OTAN. foi assim uma reunião Se ele faz isso, o pessoal da indústria bélica vai em cima dele. Ele não vai fazer isso. Isso é charlatanismo, tá? Ele não vai fazer isso. Pode ter certeza que ele não vai fazer isso. super produtiva, tal, Tanto que a mas também indústria bélica dos Estados Unidos depende das operações da OTAN rodando sem parar. e não deu Esquece. detalhes se os Estados Unidos vai continuar ajudando ou não no governo Trump, penso eu que não, tá? E vai se reunir nessa terça-feira agora, né, amanhã, com alguns conselheiros E ucranianos. eu acho interessante que nem, por exemplo, o Trump não fez nada, não iniciou o conflito. Mas, gente, iniciar ou terminar o conflito não dependeu do Trump, não. Mas se você for olhar os movimentos que começam lá em 2014, que vão levar à possível guerra da Ucrânia, o governo Trump teve participação nisso. Não tem como negar isso, não. Tá? Tanto é que esse suposto alinhamento entre Putin e Trump que iria acontecer se o Trump fosse eleito não está se provando muito, porque o Trump ameaçou é, boicotar todos, não boicotar, né, sancionar todos os países que fugirem do dólar, né, que usarem o sistema de pagamentos do BRICS. Não sei se vão ser sancionados, que eu já ouvi falar de sanção e eu já ouvi falar de taxação, né? Pode ser que ele faça os dois, pode ser que ele faça os dois, tá? E o Putin falou: se você fizer isso, só vai acelerar ainda mais a desdolarização da economia global. E eu concordo, Putin está certo nesse ponto. Quando ele coloca que essas contínuas sanções aceleraram isso, foi as sanções à Rússia que basicamente deu início a essa primeira fase de desdolarização da economia. Porque uma coisa é você sancionar a Venezuela, que depende do petróleo. Uma coisa é você sancionar Cuba, que é uma economia muito pequena. Outra coisa é você sancionar uma das maiores economias do mundo, né? Com grande capacidade industrial, grande capacidade científico-técnica, não é tão simples assim. Muito possivelmente, o que vai ser deliberado é na minha concepção, tá? Uma vista de como que os ucranianos vão conseguir usar os mísseis de longo alcance. Porque não ficou explícito isso. Mas quando você pega as mídias ocidentais, New York Times, Fala de míssil. Aí, beleza. Aí o Putin usou aquela arma lá, que se não me engano não é nem de tecnologia deles, é de tecnologia chinesa, né? Aquele míssil supersônico lá. Eu não sei se foi desenvolvido em parceria, não sei os trâmites daquilo. Mas o primeiro país a lançar um míssil supersônico foi a China, né? O Putin lançou aquele míssil sem bomba, sem nada. É só falando assim, ó, gente, eu posso, tá? E é um míssil que chega nos Estados Unidos, se eu não me engano. É o Putin chegando, gente, eu tenho o brinquedo e eu posso usar, tá? Esse aí tava sem bomba, mas eu posso botar ogiva nuclear nele, tá? Washington Post, eles colocam que os Estados Unidos, eles autorizaram a cessão de mísseis de longo alcance, mas não é que autorizaram para todos os pontos da Rússia. Eles autorizaram para a área próxima da fronteira, então Briansk, como foi utilizado, Belgorod, por exemplo, e a região de Kursk. Talvez a reunião de amanhã faça algum tipo de deliberação em relação a um aumento da possibilidade de ataque dos ucranianos e talvez um novo pacote de estímulo, um pacote de ajuda. Na minha visão, é uma tentativa da OTAN mostrar, mesmo se o Trump for eleito presidente dos Estados Unidos e cumprir eleito já foi, né? Mas ele cumprir as promessas que ele colocou da sua campanha de reduzir o apoio, a Europa vai continuar aqui para vocês. A questão aqui, na minha concepção, tá? Uma coisa é a OTAN falando, outra coisa é você fazer uma análise individual de cada um dos países, porque de fato é o que depende. A OTAN é uma organização que depende do apoio individual de cada um dos países. A Alemanha já prometeu reduzir ajuda. A gente tem ascensão de líderes. Mas o Geert Wilders, por exemplo, que é dos Países Baixos, também anunciando uma redução do apoio. Então, acho que é uma tentativa de mostrar para a Ucrânia que a Europa está junto, a OTAN está junto, mas muito mais simbólica do que exatamente prática. Mas o que eles queriam na guerra da Ucrânia, eles já conseguiram, que era destruir o país, gente. Guerras aceleram o processo de acumulação, porque você vai se dizer que nem a Ucrânia, gente. A Ucrânia não tem homem adulto mais direito.
país todo destruído. Quem que vai reconstruir esse país? É o próprio Ucrânia? Não tem nem mão de obra para isso, gente. Não tem nem gente para trabalhar com isso mais. O baque populacional que essa guerra foi para a Ucrânia é enorme, tá? A galera adora falar, o Holodomor, o Holodomor. Essa guerra teve um impacto populacional maior do que a grande fome que aconteceu na União Soviética. Maior, tá? Só para vocês terem uma ideia, um parâmetro interessante, tá chegando no ponto que foi a Guerra do Paraguai. Vocês estão entendendo o ponto? Porque é o seguinte, não se tem homens adultos mais. Aquela invasão no território russo, vazou alguns vídeos dos soldados ucranianos, era moleque de 18 anos, gente. Moleque de 16 anos, 17 anos. Você entendeu? Que não tinha postura de soldado. Você entendeu? Que carregava fuzil de uma forma completamente, sabe, tosca. Você olha para um soldado, o jeito que ele maneja a arma, o jeito que ele maneja os equipamentos, você vê que o cara treinou aquilo, ele sabe como manejar, tem um cuidado específico com aquele equipamento. Você pega a molecada que tá lá na linha de frente da Ucrânia, eles parecem que você tá brincando, parece que tá jogando Call of Duty, velho. Manda. Perfeito. Ó, Carlos Tavares. Júlio, quando quiser falar alguma coisa, é só falar aí, tá? Senão a gente vai Tranquilo, passar mas a pra resposta foi muito boa. Tá, Pode manda. passar pra próxima. Manda, Léo. Tá um pouco confuso aqui a pergunta dele, mas vamos lá. Carlos Tavares, Ricardo e Júlio. A economia da China está quebrando. Isso não interferir numa posição mais firme da China nesta guerra? Trump vai agir. Como Trump vai agir com a China? Mano, a China, de acordo com essa galera, a China quebra todo ano. Todo ano. Mas o crescimento da economia chinesa diminuiu. Gente, diminuiu. Mas vocês esqueceram que a economia chinesa não é igual a uma economia capitalista? Se eles frearam, tem um motivo. Vocês entendem esse ponto? Não, mas a grande alavanca da economia chinesa durante muito tempo foi a construção civil e tal. Mas beleza, gente. Vocês têm que entender que em determinados momentos o principal setor a ser explorado, a ser expandido dentro da economia vai mudar. Principalmente agora que você pensa que você tem essa guerra tecnológica, essa guerra pelas patentes, por quebrar novas fronteiras científicas, criar novas invenções científicas, e a China nesse ponto está ganhando. Você entendeu? Quando você pensa na expansão da capacidade técnica da China, gente, a China tem a melhor mão de obra e a mão de obra mais qualificada do mundo. Não tem como um negócio desse quebrar. Todas as cadeias produtivas do mundo inteiro, em alguma escala, dependem da China. Todas as cadeias produtivas. Eu falo isso sem medo. Todas as cadeias produtivas do mundo, seja de serviços, seja de manufatura, dependem da China. Ela não está quebrada. Tá? Ela não está quebrada. Não sei se ficou claro. Entendeu? Eu vou tentar responder. Pode me ajudando também, Júlio, tá? Vou tentar responder em Então duas aí, partes pode aqui, ir, tá? vai lá. Que a economia chinesa tá quebrando. Hã? Foi o que ele falou na pergunta, né? Tá. Que a economia chinesa tá quebrando. Nossa! Pega leve, pega leve. Eu acho que é um pouco forte esse discurso, mas de fato vem apresentando alguns problemas. Seria um podcast quase inteiro só pra isso, né? Mas vou explicar bem rapidinho. A China, ela se baseia muito, como o Júlio falou, no ramo da indústria e também no ramo da construção civil. E a China, grande parte da sociedade civil chinesa mesmo, eles não deixam o dinheiro depositado em banco, bolsa de valores. Geralmente eles investem em grandes construtoras. Aí essa construtora vai lá, constrói um prédio, uma casa, etc. E a partir da venda, o chinês que fez investimento reavê seu investimento. A grande questão é que o mercado imobiliário chinês, ele passou por um boom gigantesco de tantos investimentos que os chineses faziam para tentar reaver, criando o que a gente chama inclusive das chamadas cidades fantasmas chinesas. Que são... Por quê? Você tem cidades que foram construídas belíssimas. O Felipe Duran já falou isso, velho, que eles tendem a tirar um pouco a população da costa e levar para a China continental, levar para dentro da China. E aí, já projetando esse processo de migração, que mais hora ou menos hora pode acontecer, né? E eles incentivam realmente isso, eles querem realmente isso, fazer com que a população adentre dentro da China. Eles já criaram a cidade, já tem tudo pronto, já tem a infraestrutura pronta, tá ligado? Grandes residências, prédios, construções. Quem quer morar lá? Por que não... Porque você não tem setor de serviço, você não tem emprego. O que eles construíram foi uma cidade com residência, mas geralmente o que você tem é uma atração de pessoas por motivos econômicos, e aí depois é que se desenvolve residências, casas e tal. Os chineses meio que inverteram o processo. Primeiro fizeram um boom do mercado imobiliário, mas sem ter um motivo suficiente para atração dessas pessoas para essas áreas. Então, grande parte das construtoras chinesas, elas estão passando por uma crise. A gente teve a Gansu, por exemplo,
Evergrande, né? Que, na verdade, o Evergrande é o time, né? Mas a Evergrande, que era a construtora chinesa, que ela passou por dificuldades, que teve que ter um apoio da China. A China acabou de anunciar um pacote de estímulos gigantescos. Isso, inclusive, impacta o Brasil, né? Porque o Brasil é grande exportador de ferro, de materiais, de indústria de base, para sustentar esse crescimento econômico chinês. Então, realmente, a China vem passando por algumas dificuldades. Mas eu já ouço falar isso há um bom tempo já também. E a China sempre consegue superar essas dificuldades com o fornecimento de crédito, com investimento, fazendo parcerias com países africanos, com fornecimento de matéria-prima um pouco mais barata. Então não sei se a China vai realmente estar quebrando, mas realmente ela passa por dificuldades, ela tá. Em relação ao governo Trump e à China, talvez um dos poucos pontos de concordância... Gente, essa galera, o sonho dessa galera, e aí, ó, ele falou, eu discordo de boa parte dessa tese, a China tá quebrando, a China tá passando por problemas. Não, gente, é só uma mudança, uma mudança no foco dos investimentos chineses, é uma mudança do planejamento, né? Eu acredito que alguns estágios eles já atingiram, basta se pensar que 90% da população da China hoje tem casa própria. É lógico, você tem toda a questão da especulação imobiliária e tudo mais, mas o Partido Comunista está trabalhando para resolver essas questões do mercado imobiliário, de toda a questão da especulação. Dito isso, particularmente, é muito absurda essa ideia, porque eles querem muito para falar, lá, o socialismo deu errado. O sonho dessa galera da China quebrar é só para ir para a internet e falar, o socialismo deu errado. Porque aí, olha, vamos pensar bem o porquê. Quando você vai debater com essa galera, você fala do crescimento chinês. Ah, não, isso é por causa do capitalismo. Mas quando você joga na cara do sujeito, vamos fazer igual? Eles não querem. Ah, não, mas aquilo lá é uma ditadura. Tá, vocês adoram o Bukele é um ditador. Vocês adoram o Milei tem aspectos de um ditador. Não é? Os dois maiores saltos produtivos foram comandados por partidos comunistas, que foi a União Soviética, que saiu do arado de boi para a bomba atômica, para mandar um homem no espaço em 35 anos, 30 anos. Você tem a China, que em 1980 tinha uma indústria menor que a brasileira. Hoje ela é a maior indústria do mundo. Ela contém dentro do seu território a maior indústria do mundo. De todas elas empresas nacionais, né? Para quem não sabe, nenhuma empresa é dona do que tem na China. A Valve não é dona dos servidores dela. O Elon Musk não é dono da fábrica da Tesla, que está dentro da China, né? Eles não são donos disso. A Samsung não é dona da fábrica dela lá. A Apple não é dona da fábrica dela lá. Você sabe por que isso acontece? Porque para você abrir uma fábrica dentro da China, você tem que abrir a fábrica em parceria com um chinês. E a fábrica é do chinês. O controle sobre a fábrica é do chinês. Ele vai te fornecer os produtos no preço bonitinho que está lá no contrato. Você vai tirar suas fatias do lucro e tudo mais. Mas a fábrica é do chinês. Os servidores da Valve dentro da China são administrados e são da Perfect World, né? Que inclusive está realizando o Major de Xangai agora. Né? Então, por mais, mas as empresas vão sair da China, pode sair, as fábricas vão ficar, a tecnologia vai ficar, acabou. Porque não é só isso também. Porque para uma empresa entrar dentro da China, eles são obrigados a fazer transferência de tecnologia. Obrigados, o Estado obriga. Quando a Samsung entrou lá dentro, vocês vão ensinar a gente a fazer o touch. A Apple entrou lá dentro, vocês vão ensinar a gente a fazer o chip. Vocês vão ensinar a gente a fazer... Quando a Sony foi lá para dentro, vocês vão ensinar a gente a fazer câmera. Eles pegaram isso tudo e entregaram na mão da Huawei. A Huawei dá um cacete em qualquer celular hoje em dia. A Xiaomi, né? Você tem a Xiaomi ali. Não é? Então... Eles falam da China como um fantasma, algo. A palavra seria mais etéreo, né? O jeito que esse Zancap fala é tudo de uma forma muito etérea. Não tem nada muito definido, até porque eles não são bons com definições de porra nenhuma, né? E o sonho dos caras é ver a China falir para falar o socialismo deu errado. É para isso, gente. Não tem outra explicação. E aí tem uma parada que é o seguinte: se você pegar o debate do Jones Manuel com o Kim Katafoda-se, o Kim cita como exemplo o Vietnã como políticas a serem seguidas. Ele sabe que o Vietnã é socialista? Pois é, né? A concordância dos democratas e republicanos era a necessidade de combater os chineses. O Biden adotou políticas também de sobretaxas. E, ó,
E aqui eu vou chamar a atenção porque ele fala a necessidade de combater os chineses. Mas quando ele fala de combater os chineses, ele coloca em perspectiva o seguinte: é de colocar submeter os chineses aos Estados Unidos, à vontade do capital dos Estados Unidos, à vontade da burguesia dos Estados Unidos. É isso que eles querem, né? De proteção intelectual contra alguns produtos chineses. Só que eu acho que o Trump ele é um pouco mais radical no processo, né? Ele colocou que produtos chineses vão ter, no mínimo, 60% de taxação Mano. e podendo chegar até 200% O que é de imposto. inviabilizar, né? O que inviabiliza, claro. Aí tem até alguns críticos, né? Porque fala assim, o Elon Musk, por exemplo, Beleza, e aí entra a questão que é o seguinte, gente. Boa parte da indústria das empresas dos Estados Unidos dependem de produtos chineses. E aí eu vou voltar na Huawei para citar um exemplo bem prático. A Huawei monopoliza, tá? Monopoliza o mercado de telecomunicações do mundo. Não só de revelar tecnologia, tá? No Brasil hoje a gente tem 3 cidades com 5G, 3 ou 4 cidades, se não me engano. Que as principais cidades ali, você tem Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, e algumas cidades do Rio Grande do Sul. Não é 4 cidades, é um pouco mais, né? A China tem cobertura 5G total no país inteiro desde 2018. Inclusive, 2024 eles já estão testando o 6G. Se eu não me engano, Pequim já estava testando o 5G em 2015, 16, assim. Já estava iniciando os testes do 5G. Você tá entendendo? Então, tipo assim, beleza, pode taxar. Vai taxar. Ele vai taxar. Só que vai ser pior para ele, porque as empresas que dependem de produtos chineses vão ter que cobrar mais caro no seu serviço. Não é? se beneficia muito disso. E o Elon Musk, ele vai ser um secretário de Estado dos Estados Unidos. Porque se eu sobretaxo produtos chineses, inclusive os carros elétricos, claro que isso é bom para Tesla, Claro. que é do Elon Musk. Então, assim, E aí o que eu acho engraçado é o seguinte: a galera do Em Roubo é Posto, né, a ANCAP usada, nunca falou um A quando o Trump decidiu subir imposto. Nunca reclamou, né? O Trump subir imposto pode. a guerra comercial possivelmente vai se fortalecer bastante no governo Trump, já se fortaleceria, já vem se fortalecendo com o governo Os Biden. caras estão comentando aqui, quebrado tá Corinthians. Pô, bloqueia esse cara aqui, pelo amor de Deus, cara. É inveja, que a gente ganha três Estamos seguidos, ganhando né? 3 seguidos. Aí, desculpa. Então, com o Trump, acho que vai aumentar ainda mais essa guerra comercial. Pô, sobre taxa de 200% é pesado. Júlio? Pois é, então, essa alegação aí de que a China tá quebrando. Primeiro você tem que tomar um calmante aí, porque não é quebrando, tá? Tá desacelerando, isso é notável, né? Desacelerando, mas daí a quebrar já é uma aposta, um tirão no escuro aí. Concordo plenamente, desacelerando. E eu tenho pra mim que essa desacelerada é proposital. Tá? Porque, e aí eu vou voltar num ponto pra vocês. Gente, uma economia socialista, uma economia planejada, né, uma economia igual à da China, não é plenamente socialista, a gente sabe, tem uma porcentagem ali que é de capital privado. Todo mundo sabe disso, tá? Mas tô falando, tipo assim, o jeito que a economia chinesa funciona não é o mesmo jeito que a economia capitalista funciona. Não é. Isso definitivamente não é. O Jack Ma é um bom exemplo disso. O Jack Ma, que é o dono da Alibaba, ele quis abrir um banco. Eu acho que eu não sei se ele quis abrir um banco, ele quis atuar no mercado financeiro. O governo chinês falou: você não vai fazer. Ponto final. Ah, não vai fazer. Chamaram o cara, falar para ele se explicar, ele se explicou, o governo chinês falou: você não vai fazer. E acabou a conversa e ele não fez. Né? Nesse meio tempo, se eu não me engano, tomaram um pedaço da Alibaba do cara. Correta a linha. Aí que eu, por exemplo, não me arriscaria a fazer agora. Existem problemas grandes com o Estado chinês atual. Além de todos esses aspectos econômicos que o Marcílio já falou, essa questão do investimento, né, muito grande que a população faz, uma espécie de poupança, né, poupança do chinês médio, ele fazer investimento, coisa que o brasileiro não faz, né? O brasileiro deixa dinheiro na poupança, no banco. Mas lá, né, é muito comum que o chinês faça investimentos no setor imobiliário. Então, o cara é aquela coisa que muita gente faz aqui também, né? E aí é uma parada que eu acho engraçado, que eles mesmos não se tocam. Que
Ah, mas eles fazem muito investimento no ramo imobiliário. Gente, isso muda também. Os caras podem mudar o foco. Você entendeu? E nem todo mundo faz. Em qualquer mercado se faz isso. Tá ligado? Deus Compra do céu. imóvel para investir. Compra imóvel por quê? Porque ele acha que o imóvel, uma vez que estiver pronto, vai valorizar muito mais e ele vai conseguir mais dinheiro. Então, isso foi verdade até certo ponto, mas aconteceu uma espécie de esquema Ponzi na China, com as construtoras, as grandes construtoras tipo a Evergrande. Esquema Ponzi é esquema de pirâmide, tá? Para quem não sabe. Então, as empreiteiras estavam usando a captação de recursos desses investidores para construir mais projetos, para iniciar mais projetos. Entendeu? Tipo, eles vão construir essas. Gente. O caso Evergrande, eu tava vendo o Humberto falando. O Humberto e o Felipe Durante falando também. 80% da dívida da Evergrande era com o Estado. 80% da dívida era com o Estado. Você sabe que o governo da China fez com os caras? 80% da dívida é o valor X. A empreiteira tem um valor X. Então a empreiteira é nossa e vocês vão pagar o resto da dívida. Vocês vão pagar o resto da dívida. Obrigou os caras a pagar a dívida e acabou. A Evergrande hoje é uma empresa estatal, basicamente. Cidade. Aí, com essa captação de recursos, eles iniciam um outro projeto de uma outra cidade. Então, eles criaram esse esquema, e esse esquema, como o Marcelo já falou, deu na água, né? Porque agora tem uma sobreoferta imensa de moradias na China. A gente sabe que com sobreoferta o preço do imóvel não sobe, o preço do imóvel cai, e isso gerou um problema financeiro gigante para o país, tá? Além disso, gente, a China hoje ela sofre com a política de um filho, né? Que, se eu não me engano, foi imposta ali nos últimos anos. Mano, essa parada já acabou. Essa parada já acabou. E aí a parada do filho único, eles falam de um jeito que é burro. Não é só burro, como mostra que eles não entendem, né? A política do filho único exclui minorias étnicas, aliás, tipo assim, ela exclui minorias étnicas. Cada província tem uma determinação. Tem província que se tiver mais de um filho só paga uma multa. Tem província que se a mulher tiver mais de um filho, se ela ficar grávida a segunda vez ela é obrigada a abortar, né? Não é obrigada, né? Não sei se é obrigada a abortar, mas eu acho que manda para adoção, alguma coisa assim. Eu não sei como é que funciona. Eu sei que tem os casos específicos lá. Cara, é uma lei deles, é um método de controle populacional deles. E dá para entender o porquê, entendeu? E não cabe a mim julgar. Quem tem que resolver isso é chinês, isso é assunto de chinês, gente. Vocês não tem que calar, vocês não tem que ficar intrometendo em política interna dos caras, não. Do mal, primeiros anos do dengue. Marcílio, se você Foi, em puder me set... corrigir aí. foi o comecinho do governo Deng, foi em Foi no 79. comecinho do governo dengue, é isso. Então, a política de um filho, até hoje, assombra a China. Por quê? Porque hoje existe um desequilíbrio muito grande entre população masculina e feminina na China. Com um único filho, cara, um único casal que só pode ter um único filho, em muitos casos, né, esse negócio de ter um filho só resultou no abandono, posteriormente seguido de morte por abandono de vulnerável, né, de milhões de meninas que nasceram e foram abandonadas, jogadas no lixo. Por quê? Porque o casal, já que só pode ter Ah, um você tá de sacanagem, velho. Você tá de sacanagem. Fonte total CPTK. Fonte total filho, que é um CPTK. homem, né? Porque é homem que tem força física. Não, mano, eu não vou parar por aqui, porque aqui já não tem mais nada. Aqui já não tem mais nada. O cara começou a inventar. Isso aqui é só invenção. Ele não sabe do que ele tá falando. Ele não sabe do que ele tá falando, tá ligado? Ele simplesmente não sabe do que ele tá falando. E também eu tenho que voltar a estudar, né? 23 minutos eu acho que tá bom, deu pra passar um pouco, deu pra comentar alguma coisa por cima do momento atual, né? Ainda mais agora, no que vem vai entrar o canalha Donald Trump no poder nos Estados Unidos, né? E acredito que a gente vai ter muita coisa pra falar aqui. No mais, um beijo no coração de todos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo na alma e saudações alvinegras. Valeu, fui!